O repórter Bruno Pinheiro está com o deputado Deltan Dallagnol em Brasília e eu falava justamente do tweet dele ontem, Bruno, que da suposição chegamos a debater isso ontem e o presidente Lula, ele abre margem para elucubrações dessa natureza quando ele diz que uma operação séria, antiga, é uma armação. Exatamente, a você um ótimo dia, quem nos acompanha. Esse assunto é o assunto que ainda continua repercutindo, só que agora, uma hora atrás, na verdade, uma resposta, uma fala do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva repercutiu e muito. O senhor já usava ontem as redes sociais, dizendo que os criminosos esperavam um tipo de vingança, e agora uma fala de Lula, um dia após a operação. Inclusive, ontem o ministro Flávio Dino usou as redes sociais afirmando que era um senador que seria alvo, né? E agora a fala de Lula que seria uma armação de Sérgio Moro. Como que o senhor recebeu, o senhor que atuou diretamente na Operação Lava Jato, como que o senhor recebeu essa fala de Lula nesta quinta-feira? Lula foi perguntado sobre atentado contra a vida de alguém e ele riu. Ele riu, gente, ele é presidente da República. Ele tem uma responsabilidade sobre o cargo dele. Ele foi perguntado sobre um atentado contra a vida de um agente da lei, alguém que representa o Estado contra o PCC, e ele riu. Lula se colocou do lado do PCC, dizendo que existe uma fraude na apuração, existe uma conspiração contra o quê? Aqueles 9 presos, os 2 foragidos, o dinheiro apreendido é mentira, o plano com o monitoramento da ida deles aos postos de gasolina é mentira, o aluguel do lugar para monitorar a vida da família é mentira, tudo é mentira, como na Lava Jato, a corrupção de Lula é mentira, tudo para Lula é mentira, e ele descredibiliza. O Ministério da Justiça está dizendo agora que o ministro de Justiça dele está mentindo, que o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal está mentindo, o presidente da Câmara dos Deputados está mentindo, ele está dizendo que a Justiça Federal está mentindo, que o GAECO, uma das instituições mais respeitadas de combate ao crime, o GAECO de São Paulo, está mentindo, e tudo é uma conspiração contra o PCC. Lula está quebrando o decoro, quebrando a dignidade da função. Isso configura crime de responsabilidade, mas mais do que isso, isso é uma falta de empatia com o ser humano, é uma falta de empatia com todo policial, todo agente da lei. Lula criminaliza a polícia e defende bandido mais uma vez. Agora, assumindo a posição de presidente da República, segue nessa tona de vingança, de retalhar as pessoas que simplesmente cumpriram a sua função. O que a gente vê é o crime organizado retaliando, o crime de rua retaliando contra Sérgio Moro, por meio de armas, e agora os criminosos palacianos retaliando contra o Sérgio Moro, usando discursos, usando palavras, usando narrativas, usando caneta, usando instituições. Cada um com seu poder, os criminosos estão reagindo contra Sérgio Moro. O nosso entrevistado continua ouvindo o retorno do estúdio, Pavinato e os nossos comentaristas também. Certo, obrigado, Bruno. Deputado, é o seguinte, a fala de Lula na terça-feira, ela já configuraria um crime de responsabilidade, porque ela se enquadra exatamente no artigo 6º, inciso 2 número 2 dessa lei, né, que é usar de ameaça contra algum representante do Congresso Nacional. Quando ele diz que o objetivo é vingar, dizendo antes que ele queria acabar, né, com a vida do senador Sérgio Moro, isso configura ameaça. E agora com essa nova afirmação de que isso seria uma armação, a gente começa também a pensar em outro crime de responsabilidade, que está no artigo 8º, né, que é não dar providências da sua competência para impedir ou frustrar crimes ou concorrer para que crimes sejam perpetrados. Uma operação séria como essa, uma organização que é a organização criminosa, uma das mais perigosas do mundo e a mais perigosa do Brasil, quando você coloca a dúvida nas autoridades para dizer que o PCC é coisa de criança, ele também incorre aí no artigo 8º, inciso 4, né, da lei do impeachment, né? Você tem alguma expectativa de que isso ande aí na Câmara dos Deputados, sendo o presidente Arthur Lira?
existe ainda um outro artigo que foi violado, o artigo 9º, seu último inciso prevê como crime de responsabilidade o presidente da República quebrar o decoro, a dignidade na condução da coisa pública a partir do seu cargo. Gente, mais uma vez, ele perguntado sobre um atentado para a vida de alguém, ele riu. Contra um agente da justiça, contra um agente da lei, ele riu. E ele fez isso não só se colocando ao lado do PCC, dizendo que agora existe uma conspiração contra o PCC, mas olha fisicamente de quem que ele estava do lado. Ele estava do lado do Renan Calheiros, um acusado na Lava Jato, e estava do lado da Daniela do Vaguinho, que ele defende como alguém proba quando a imprensa já levantou sérios indícios de práticas e crimes que eles não querem apurar e em relação aos quais eles não se posicionam. Na minha perspectiva, há sim quebra de decoro, há quebra de dignidade esperada do presidente da República no exercício da função, lembrando que eu fui punido por ter criticado com respeito o Supremo Tribunal Federal, me enquadraram em quebra de decoro, mesmo eu dizendo que estava fazendo uma crítica republicana, não imputando má fé a ninguém e criticando o conteúdo de decisões. O que Lula está fazendo é 100 vezes pior. Agora eu quero ver se a mesma régua vai ser aplicada. Agora fica uma dúvida em relação a essa investigação, porque é ligado ao ministro Flávio Dino, também, que ontem reconheceu o serviço da Polícia Federal e também os homens da Polícia Federal, os agentes que investigaram. Isso acaba se colocando em jogo, essa investigação, se gera uma incerteza do que se apurou durante os últimos dias, até chegar aos alvos na operação de ontem, deputado? Na minha perspectiva, a fala de Lula não gera incerteza sobre a investigação, gera incerteza sobre Lula, não gera perda de credibilidade da investigação, que é feita por agentes técnicos, concursados, policiais federais, promotores de justiça, juízes federais. Gera sim a perda de credibilidade do presidente. E mais, ele está atacando o próprio ministro, deixando o ministro dele, Flávio Dino, com o pincel na mão, quando o próprio ministro é responsável pela Polícia Federal. Então o que ele está dizendo? Que o ministro dele está mentindo? O que ele está fazendo é atacar as instituições frontalmente, quebrar a dignidade, a respeitabilidade com que esse cargo de presidente da República, o mais forte do nosso país em termos de personalização das instituições, que está sendo ocupado por ele, e ele deveria fazer, corresponder à altura do que esse cargo exige. E, mais uma vez, não está fazendo. Deputado, com relação ao ministro da Justiça, Flávio Dino, ele foi a uma região que é dominada pelo narcotráfico no Rio de Janeiro, sem seguranças, e a gente sabe de um ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que já declarou isso à imprensa, que é impossível qualquer autoridade entrar no Complexo da Maré sem estar acompanhado de segurança, e foi lá para receber um documento que pedia que o monopólio da força do Estado não fosse exercido ali, polícia nenhuma entrasse ali. Ele foi chamado à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos e, ao mesmo tempo, ele sugeriu ao ministro Alexandre de Moraes que se incluíssem esses deputados, esses parlamentares, no inquérito das fake news, que já deveria ter acabado, aliás. Você acha que, de acordo com a mesma lei do impeachment, o Flávio Dino teria incorrido no crime de responsabilidade, que é violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso? O que nós vemos nesse caso do Flávio Dino é que, vamos usar aí uma expressão do próprio PCC, com o governo do PT, eles conseguem conversar. Com o governo do PT, eles têm acesso. Tem uma frase que foi dita por um membro do PCC há alguns anos, reclamando do Sérgio Moro, dizendo que esse Sérgio Moro não tem conversa, ele é irredutível, é uma pessoa correta, firme, aplica a lei contra os criminosos. Agora, com o PT tinha conversa. O que a gente observa na visita do Flávio Dino à favela é exatamente isso, que com o PT tem conversa. E quando ele foi lá, o discurso dele não foi contra o crime organizado, não foi contra o PCC. Do mesmo modo como o Lula fez agora, só que com outro contexto, com outra forma, o que ele fez foi criminalizar a atividade, criticar a atividade da polícia. Quando nós vemos que o crime organizado está tomando ao mesmo tempo o Rio Grande do Norte, está se expandindo no tráfico de drogas em todo o país, e nós esperávamos uma postura completamente diferente do ministro da Justiça. Ele fez um PRONASSE, um programa de combate ao crime, em que ele acredita talvez que você vai conseguir combater o crime organizado atirando rosas no crime organizado. Você não combate o crime organizado com rosas, você combate com medidas sérias, firmes,
isolamento dos líderes da facção, de inteligência policial, de punição firme contra desvios, inclusive praticados dentro de penitenciária, que é aquilo que fez o ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, e não é a política do PT. A política do PT que nós acompanhamos ao longo dos governos do PT é uma política de descriminalização, é uma política de isenção dos criminosos, de perdão aos criminosos. Eles sempre fizeram, por exemplo, indultos e perdões natalinos a criminosos, perdoando 2/3 da pena. Como a gente vai ter um país em que a justiça funcione, em que o criminoso seja punido, em que a vítima, a sociedade seja defendida? Então, eu acredito que é muito mais grave do que uma visita à Maré, é muito mais grave do que a relação específica com os deputados. Eu acredito que a gente tem um governo em que a sociedade vai ficar desprotegida, em que a segurança pública vai ser amassada, vai ser esfarelada, e a sociedade, as vítimas, todos nós, as nossas famílias vão ficar desprotegidos se eles implementarem esse tipo de política criminal. Deputado, o senhor se importa de responder mais 2 perguntas da mesa? Ok. Com certeza. Daniel José, por favor. Boa tarde, deputado Deltan. Um prazer falar contigo novamente. Eu queria reforçar um pouco do que o Pavinato perguntou sobre o clima entre os deputados. Como que tem sido, qual que é a sua percepção sobre uma possível insatisfação que possa gerar, né, um pedido de impeachment, algum processo mais sério? Como que você tem visto, qual que é o seu sentimento entre os colegas deputados? Eu acho que isso é muito importante a gente ter, para ter uma noção do termômetro, né, de como estão as coisas aí na Câmara dos Deputados. Dani, existe um pedido de impeachment sendo elaborado por um dos deputados. Eu não vou entrar no mérito de quem é, o conteúdo, para não eventualmente trazer a público algo antes que ele mesmo traga a público, mas existe sim uma iniciativa para fazer um pedido de impeachment diante dessas declarações do presidente Lula, que mais do que desastrosas, são não empáticas e em que ele se coloca ao lado de pessoas que praticaram crimes graves, atentados contra agentes da lei, contra a segurança pública e mais, contra a nossa própria democracia. Você não tem democracia sem respeito à lei e sem proteção das autoridades que cuidam da execução da lei. Então existe sim uma iniciativa nesse sentido, existe uma indignação crescente de muitos parlamentares em relação aos abusos, em relação aos erros, em relação aquilo que o governo Lula tem feito de desastrado, de errado no campo moral, no campo de governança, no campo de economia, no campo de retaliação a agentes públicos, como a gente está vendo nessa semana, e existe um clima crescente nessa direção. Agora, o ambiente político é um ambiente que está sujeito a muitas negociações, a muitas aproximações do governo, a influências, a trocas de favores, e eu não posso dizer, é muito difícil fazer um prognóstico de aonde isso vai nos conduzir. Agora, o que eu posso assegurar é que eu vou lutar de modo firme, consistente, com todas as minhas forças, onde eu puder lutar, nas mídias sociais, nas entrevistas, no parlamento, na nossa tribuna, com projetos de lei, com decretos legislativos para suspender provisões absurdas contra os desmandos e os abusos desse governo, na área econômica, na área moral, na área de combate ao crime, em tudo aquilo que esse governo errar. Eu estou muito preocupado, junto com muitos outros parlamentares. Existem medidas, então, Dani, avançando nessa direção, mas é muito difícil fazer um prognóstico de aonde isso vai nos levar nesse exato momento. Muito obrigado, deputado. Agradeço a sua disponibilidade de sempre estar conosco. Volte quando quiser, sinta-se em casa e obrigado pelo trabalho e pelos esclarecimentos. Obrigado, Bruno. E nós vamos agora falar com o outro deputado federal, que é o Coronel Telhada, que é deputado federal aqui pelo estado de São Paulo. O Coronel Telhada que já foi vítima de atentado do primeiro comando da capital. O deputado já está com a gente? Ouvindo? Como vai, Coronel? Tudo bem? Como vai, meu amigo? Graças a... O que o senhor achou, Coronel, desta fala do Lula dizendo que o planejamento de um atentado contra a autoridade é uma armação? Olha, afinal, né? Primeiro, constatam as medidas, inclusive, eu sou já muitos... Nós estamos com um problema de conexão, Coronel. Nós estamos com um problema de conexão, nós vamos tentar retomar a conexão com o Coronel Telhado e voltamos assim que possível. Dani, mas eu ia falar contigo o seguinte, isso claramente é um discurso de ódio. Claro. Claramente é um discurso de ódio feito na terça e repetido nesta quinta-feira.
Quem é que vai parar o discurso do ódio desse promotor tarado do amor? Bom, Pavinato, primeiramente, uma boa tarde a todos aqui que estão à mesa, a toda a audiência da Jovem Pan. Bom, vou trazer até alguns pontos que o próprio Felipe colocou, né, que ele disse o seguinte: existem muitas autoridades envolvidas nessa questão da investigação, o que faz com que o próprio discurso do Lula caia por terra. Mas a preocupação do Lula não é ser coerente, não é analisar qual é o cenário e ser responsável. O objetivo do Lula é fortalecer ali a militância, fortalecer o ódio, fortalecer todo o antagonismo, porque é dessa forma que ele sobrevive, é dessa forma que ele quer continuar o governo dele nos próximos 4 anos, sem dúvida nenhuma, se chegar até lá, não é? Porque se ele continuar nesta toada, talvez não seja agora que o impeachment saia, mas em algum momento pode sair, porque essa linha, com esse desrespeito e com o crime organizado se sentindo tão à vontade no governo Lula, né, nós não sabemos onde vamos parar. O Daniel José, ele trouxe aqui um dado com relação ao transporte aqui na cidade de São Paulo, não é, que o PCC, ele lucra bastante. Um dado curioso, Daniel, é que a Prefeitura de São Paulo não sabe qual é a margem de lucro, né, dessas empresas. Não sabe qual é a margem de lucro dessas empresas aqui em São Paulo. Ou seja, estão colocando dinheiro, mas ninguém sabe exatamente qual que é a gestão que é realizada com isso. Fora que, se vocês repararem na própria marginal aqui, para quem é de São Paulo, para quem conhece São Paulo, né, existe uma rodovia, não sei se eu posso chamar dessa forma, mas a marginal aqui tem alguns prédios ali do Singapura, não sei se vocês lembram, não é, que era uma política habitacional aqui em São Paulo. Em volta... Eu lembro até da propaganda do Singapura. Em volta... Singapura! Aí vi um pessoal todo animado. Pois é, em volta lá do Singapura, vocês podem reparar, tem várias construções irregulares. Essas construções, elas não são realizadas pelas pessoas que ali moram. São realizadas pelo próprio crime organizado, pelo PCC, porque eles diversificam os investimentos dele, incluindo com construções irregulares, que podem a qualquer momento cair, mas eles cobram aluguel das pessoas que mais necessitam e que não encontram onde morar. Então, nós vemos aí que o crime organizado, na verdade, ele atua livremente, sem qualquer tipo de breque ou qualquer tipo de ação mais forte que faça com que o crime organizado tenha medo de agir.